é Rodrigo Wolff Apoloni, eu sou jornalista, sou professor de Tai Chi Chuan e sou pesquisador de artes marciais chinesas com um tempo de prática de mais de 30 anos. Pois bem, nessa programação de hoje do Tai Chi Sem Fronteiras, eu fui convidado a fazer uma apresentação e eu vou apresentar para vocês um documento bastante importante do Tai Chi Chuan do século XX. Nós estamos falando dos chamados 10 pontos fundamentais do Tai Chi Chuan, que é considerado um decálogo dentro da escola Yang por muitos praticantes. Esse documento ele não foi traduzido para o português, pelo menos de uma forma que fosse dada publicidade a ele. Porém, é um documento bastante conhecido tanto na China quanto nos países do Ocidente. Pois bem, qual é a história desse documento? O decálogo ele nasce de conversas do mestre Yang Changfu com o seu discípulo, o também mestre Chen Wei-ming. O mestre Yang Changfu faleceu em 1936 e esse documento, que ele foi feito a partir das compilações dessas conversas pelo mestre Chen Wei-ming, que também ele fez uma interpretação dessas palavras do mestre, ele foi publicado provavelmente no ano de 1935. Esse decálogo é um decálogo bem interessante, por quê? Porque ele traz aquilo que muitos praticantes de Tai Chi procuram e não têm à mão, que vem a ser justamente o quê? Uma orientação básica, fundamental, sobre os princípios que norteiam o Tai Chi Chuan e sobre os princípios que norteiam, vamos dizer assim, a dinâmica corporal, o corpo, a posição do corpo e da mente dentro do Tai Chi. Como vocês vão perceber, e a gente vai trabalhar apenas uma parte desses elementos, desses fundamentos, né, desses 10 fundamentos nesta apresentação, essas regras elas são bem simples, ou seja, elas são bem inteligíveis pelo praticante. Claro, vamos dizer assim, nós temos uma simplicidade à moda chinesa, mas uma simplicidade à moda chinesa, com a escrita já do período republicano, né? Então é um texto mais direto, mais pragmático, e com pequenas explicações, esses fundamentos eles podem ajudar muito quem está começando no Tai Chi e mesmo quem já pratica há bastante tempo. Por exemplo, um grande amigo do mestre Chen Wei-ming foi o mestre Chen Manqing, que foi o responsável pela introdução, vamos dizer assim, para não chineses do Tai Chi Chuan na cidade de Nova York. Provavelmente ele não foi o primeiro a ensinar a não chineses nos Estados Unidos em Nova York. Porém, foi com ele que o Tai Chi, nos anos 60, ganhou muita força em Nova York e, portanto, em todos os Estados Unidos e a partir daí no Ocidente. Pois bem, os alunos do mestre Chen Manqing, dentre os quais se contava o mestre Benjamin Peng Lou, eles tinham como, vamos dizer assim, uma regra de ouro esse decálogo. Então eles buscavam saber conhecer o decálogo, que também não é um documento muito extenso, muito pelo contrário, é um documento curto, e mais do que conhecer cada uma dessas regras, colocar em prática na sua vida diária, inclusive, e na sua vida, especialmente de praticantes de Tai Chi Chuan. Ok? Nós vamos trabalhar neste primeiro encontro com 3 das regras, as regras 2, 3 e 4. Como vocês vão poder observar, essas regras são bem simples, são bem tranquilas de se entender. É evidente que colocar em prática é outra coisa, mas sabendo da regra, conhecendo a regra, você já fica mais perto dessa realização. Antes da gente seguir em frente, uma pequena palavra sobre as primeiras décadas do século XX em relação ao Tai Chi Chuan e em relação à arte marcial chinesa. Vocês sabem que a arte marcial chinesa, tal como a gente conhece, ela começou a se desenvolver na etapa final da dinastia Ming, com grupos sectários, com milícias locais, com grupos profissionais e religiosos, como, por exemplo, os monges de Shaolin. Claro que essa construção ela se dá a partir de elementos bem mais antigos, elementos corporais, elementos religiosos, elementos do pensamento mágico,
e elementos da filosofia do pensamento chinês. Acontece que, quando a China se torna uma república em 1911, os governantes chineses, que eram liderados por Sun Yat-sen, eles buscavam, com seu partido, que era o Kuomintang, elementos para a identidade chinesa, para fortalecer a identidade chinesa, que era uma civilização que naquele momento estava combalida, inclusive por ameaças das potências ocidentais e do Japão. Um dos caminhos de fortalecer essa identidade e de transmitir para a própria sociedade chinesa uma imagem de força, de renascimento, de crescimento, foi a partir da promoção das artes marciais, dentre as quais se conta o Tai Chi Chuan, que tem um desenvolvimento a partir do final do século XVIII e que se desenvolve muito ao longo do século XIX e nas primeiras décadas do século XX. Dentro dessa proposta de governo, os chineses, os governantes chineses, eles fizeram uma passagem da arte marcial, vamos dizer assim, do seio de grupos da sociedade para o sistema educacional. Então é um momento em que a arte marcial chinesa passa a fazer parte, por exemplo, dos currículos escolares, desde a educação básica até o ensino superior. E é neste momento também que você tem uma verdadeira explosão editorial associada às artes marciais chinesas, com muitas publicações, muitos jornais e uma infinidade de manuais instrucionais de arte marcial chinesa. É nesse contexto que surgem manuais de Tai Chi que nós vemos, hoje em dia eles estão cada vez mais acessíveis, traduzidos, por exemplo, para o inglês, e é nesse contexto que o mestre Yang Luchan, o neto dele, que o mestre Yang Changfu, publica o seu próprio manual de Tai Chi e também este decálogo, né? Que ele, vamos dizer assim, ele falou para o seu discípulo Shen Weiming, que fez a compilação e também fez os comentários à obra. Ok? Então, pessoal, eu vou fazer um pequeno breakzinho e a gente já vai começar indo diretamente para as regras. Ok? Grande abraço, até daqui a pouquinho. Bom, pessoal, antes de a gente entrar no nosso texto propriamente dito e nas regras com as quais nós vamos trabalhar, eu acho que é importante falar um pouquinho sobre o mestre Yang Changfu, né, que foi citado ali na primeira parte, nessa parte introdutória. Pois bem, quem é o mestre Yang Changfu na ordem do Tai Chi Chuan? Yang Changfu, ele é neto do mestre Yang Luchan, que é o fundador da escola Yan de Tai Chi Chuan, escola Yan, que foi fundada por volta de 1840, né, e que é considerada a segunda escola canônica do Tai Chi Chuan. Pois bem, a primeira escola canônica é a escola Shen, a segunda escola, que deriva da escola Shen, é a escola Yang, a terceira escola é a chamada escola Wu Hao, que deriva da escola Yang, a quarta escola é a escola Wu, e a quinta escola, que surgiu na década de 20, mais exatamente no ano de 1921, ela foi fundada pelo mestre Sun Lutang, a escola Sun, e esta é a quinta escola clássica ou canônica. Então, pessoal, a escola Yang, ela tem muita importância, porque de uma certa maneira ela foi a responsável por uma universalização do Tai Chi na China no século XIX. Quando eu falo em universalização, e aqui, evidentemente, eu peço todas as licenças para os demais estilos de Tai Chi, essa universalização se deve ao fato de que o mestre Yang Luchan conseguiu, com apoio, inclusive, inicial dos membros da família Wu Hao, ingressar na corte chinesa, na corte Qin, a partir ali da segunda metade do século XIX, e a partir de então, o Tai Chi Chuan se tornou mais conhecido, ou seja, ele se tornou universal dentro do território chinês, né? Ao menos em certos círculos das elites chinesas, para além da sua abrangência regional, né? É interessante a gente citar também que dentre as hipóteses relativas à origem do nome Tai Chi Chuan, uma delas se liga ao mestre Yang Luchan,
ele teria, uma descrição, uma apresentação dele, os seus movimentos teriam sido descritos como sendo um Tai Chi Chuan, ou seja, uma forma de luta, uma forma de punho associada à dinâmica e à dialética dos opostos. Isso foi por volta de 1870, ok? Então, a partir dessas referências, a gente pode ter uma ideia da importância do neto dele, do Yang Changfu, que de fato foi um dos grandes mestres de Tai Chi e o principal expoente da família Yang nas primeiras décadas do século XX. Como vocês viram lá atrás, quando a gente trouxe uma imagem do mestre, ele faleceu relativamente jovem, com cerca de 50 anos. Isso, porém, não o impediu, né, de formar discípulos de altíssimo grau de qualidade, como o mestre Chen Weining e o próprio mestre Chen Manting, e também, junto com demais componentes, com os demais componentes da sua família, dá ensejo a um Tai Chi Chuan para a segunda metade do século XX e para o século XXI. Tanto que, se a gente vai pensar que a chamada forma de 24 movimentos, a forma de Pequim, que foi a primeira forma criada pelo governo da República Popular da China e divulgada em 56, ela toma como base a escola Yang. A primeira rotina, aspas, moderna de Tai Chi com espada reta, Tai Chi Tien, também publicada pela República Popular da China em 1957, também se baseia na rotina da escola Yang, mais exatamente na rotina em 54 movimentos. Ok, pessoal? Dito isso, feita vamos dizer assim, esse intervalo para a gente falar um pouquinho sobre quem foi este mestre Yang Changfu, a gente pode começar a falar a respeito das normas. Nós vamos trabalhar dentre os 10 fundamentos, né, do Decálogo, nós vamos trabalhar com os fundamentos de número 2, 3 e 4. Ok? Muito obrigado. Vamos fazer mais uma pausa, que na verdade não é uma pausa, é só um breakzinho, e a gente já volta. Bacana, pessoal. Então nós vamos fazer da seguinte maneira. Eu estou me baseando, além do texto em chinês, estou me baseando em uma tradução feita pelo professor Li Feif. Muito interessante essa tradução, eu não sei exatamente quando ela foi feita, mas eu acredito que ela deva ter uns 20 a 30 anos. O que ele fez? Ele fez a tradução dos 10 pontos, dos 10 princípios fundamentais do mestre Yang Changfu. Ele traduziu também os comentários feitos pelo mestre Chen Weining e propôs uma discussão em relação a cada um dos pontos. Então é uma abordagem muito interessante. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a leitura, primeiro a indicação do ponto, depois a leitura do princípio, na sequência a interpretação, o comentário feito pelo mestre Chen Weining. Vocês vão ver que não é nada assim muito extenso, né? Então não há problema. E na sequência a gente tece algumas considerações com base nos nossos estudos e na nossa experiência de prática e de ensino de Tai Chi Chuan. Ok? Então vamos lá. Muito bem, então vamos começar, como eu disse antes, a gente vai começar não pelo princípio de número 1, é um princípio um tanto complexo, talvez seja o mais complexo dos 10. A gente vai trabalhar com os princípios 2, 3 e 4. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer o princípio tal como enunciado pelo mestre Yang Changfu e, na sequência, eu vou trazer o comentário feito pelo mestre Chen Weining. E, por fim, em seguida, eu vou trazer as minhas próprias considerações a partir da minha experiência de prática do Tai Chi Chuan e de ensino desta arte marcial. Ok? Vocês vão conhecer, então, o princípio em chinês, o princípio em português e os comentários. Muito bem, vamos ao princípio de número 2. 含胸者，胸悦内含，使气沉丹田也。 Em português, esse princípio pode ser traduzido da seguinte maneira: contenha o peito, eleve as costas. Contenha o peito, diz o mestre Chen Weining, significa segurar, sustentar o peito, xiong, muito suavemente. Isso permite ao Qi, ou seja, a energia, afundar no Tantien. Segundo comentário,
Evite apontar, no sentido de colocar ou sustentar, o peito com rigidez, o tórax com rigidez. Se você aponta o peito com rigidez, o Ti ficará retido no peito, ou seja, a energia ficará em cima. Você estará pesado em cima e leve embaixo. E seus calcanhares flutuarão facilmente. Mais uma observação. Elevar as costas significa que o Ti aponta para as costas. Com a habilidade de conter o peito, você naturalmente irá adquirir a habilidade de elevar as costas. Ou seja, as duas habilidades elas estão juntas. Com a habilidade de elevar as costas, você alcançará a habilidade de lançar ou emitir energia, ou seja, Fá, a partir da coluna. E então você será sempre vitorioso, ou seja, em qualquer lugar, sem oponentes. É interessante a gente pensar nessa segunda regra, nesse segundo princípio do mestre Yang Qianfu, a partir de duas perspectivas, que na verdade é muito curioso, mas elas se fundem em uma perspectiva só. Nós temos uma perspectiva energética, né, quando ele fala em Ti, nós temos uma perspectiva corporal, que seria a tradução deste Ti em movimento. Esse princípio, a gente tem observadores, a gente tem tradutores que observam algo bem interessante. Muitas pessoas no passado do Tai Chi, na China, tomaram esse princípio ao pé da letra. Então você tinha praticantes dos anos 30, 40, que praticavam o Tai Chi com o peito encolhido, né? Porque você precisava recolher ou afundar o peito, quando na verdade não é essa a perspectiva, até porque se você experimentar fazer o Tai Chi recolhendo, né, contraindo, puxando o peito para dentro, o tórax para dentro, né, e elevando a coluna artificialmente, você vai perceber que é muito ruim, é muito desagradável, não é uma postura que evoque, uma postura básica que evoque o conforto que é necessário ao Tai Chi, né? Então, pessoal, a gente tem que... vamos voltar a essa questão da perspectiva energético-corporal. Os mestres, na verdade, especialmente o mestre Chen Wei-yin, no seu comentário, ele observa algo muito interessante, que se você posicionar errado, se você projetar o peito, né, você vai fazer com que o Qi suba. Isso vai gerar um desequilíbrio, porque você vai ter, aspas, peso em cima, força em cima, energia em cima, e você vai ter uma base muito frouxa no quadril, com reflexos, evidentemente, sobre os calcanhares e sobre os tornozelos que ficam, segundo ele, flutuantes, gerando desequilíbrio. Vamos pensar no princípio de conexão energético-corporal. Quando a gente fala em Ti, a gente tem um componente anterior, que é I, e a gente tem um componente posterior, que é Li. I é a intenção, né, que nasce de Xin, que é aquela energia básica, é aquela intenção sem forma. Então, I é a intenção. Ti se movimenta a partir de I, a partir da intenção. E se movimenta como? No corpo, na forma de Li, ou seja, na forma de manifestação física, da mecânica e da dinâmica, vamos dizer assim, né? Então, pessoal, quando o mestre fala, evite levar o Ti, né, evite projetar o peito e levar o Ti para o alto, porque isso gera desequilíbrio, na verdade ele está falando muito de intenção energético-corporal. E a coisa é muito simples, né? Basta você imaginar um triângulo com a base para o alto e um triângulo com a base para baixo e o vértice para cima. É evidente que o triângulo que tem a base para baixo é mais estável do que o triângulo que tem o vértice para baixo. E é esse o princípio, né? Vamos pensar como praticantes de Tai Chi que quadril e ombros eles estão diretamente relacionados, né? O quadril como o chefe, vamos dizer assim, da parte de baixo, da parte yin, e o ombro como o chefe, vamos dizer assim, da parte de cima, da parte yang, né? Muito bem.
A gente já descobriu esse aspecto do peso em cima. Agora vamos falar um pouquinho sobre essa questão da projeção do peito, ou do afundamento do peito. Muito bem, eu não posso projetar o meu peito, né, o meu tórax, eu não posso ficar ali como se fosse um pombo, né? Porém, como que eu devo fazer? Na verdade, essa regra é interessante, talvez ela, primeiro, ela sinaliza para essa necessidade de alinhamento entre quadril e ombro, que é algo que nós já vimos, né? Quadril e ombro alinhados fazem com que o peito não fique projetado. Segundo aspecto a considerar, talvez, penso eu com base na minha experiência, essa projeção do peito tem muito a ver com uma manifestação de vontade, de exposição. Então ele está dizendo assim, não, seja suave, você não precisa, aspas, ostentar o seu tai chi. Então você não precisa ficar colocando o peito para frente como se você estivesse ali se estufando para mostrar alguma coisa para alguém. Este é o segundo aspecto. E algo que ele coloca, que se você relaxa o peito, ou seja, se você mantém o peito, o tórax, numa posição normal, com um bom alinhamento em relação ao quadril, a sua coluna naturalmente estará bem alinhada. Isso tem implicações, inclusive, sobre a circulação de energia pela órbita microcósmica, né? Quando a gente fala de projeção de peito, a gente está falando por oposição ao chamado travesseiro de Jade, que são esses pontos de acupuntura que se situam entre ali as omoplatas e o ponto médio do crânio, na parte traseira. Se você relaxa o peito, se você afunda, esse é o termo em chinês, quer dizer, se você deixa ele fluir, deixa ele se manifestar normalmente, com um bom alinhamento, você liberará a circulação de energia por esses meridianos que formam a órbita microcósmica, certo? Então, por princípio, esse seria o princípio de número 2. Quanto mais para cima, para o peito, a energia estiver, e a sua intenção de prática estiver, mais frágil vai ser a sua base. E é justamente isso que o mestre está dizendo. Então, assuma uma postura relaxada, o que naturalmente faz com que a energia flua, e com que a intenção flua para o quadril. E esse ponto, inclusive, ele se relaciona diretamente com o ponto de número 3, que nós vamos ver agora. O terceiro princípio, em chinês, é o seguinte. Em português, ele diz assim, relaxe a cintura. A cintura age como governador do corpo inteiro. Graças à habilidade de Song Yao, relaxar a cintura, ambas as pernas são poderosas e a base inferior, ou seja, o conjunto formado por joelho, tornozelo e quadril, é estável. As transformações de vazio e cheio resultam, todas, da rotação da cintura. Por consequência, temos o ditado, a fonte do conhecimento está localizada na cintura. Estes são os comentários já do mestre Chen Weining. E temos também a frase, abre aspas, incapaz de gerar força, então olhe para a cintura e para as pernas. Minhas considerações. Quem pratica Tai Chi, né, com seriedade, e quem ensina o Tai Chi com seriedade, sabe, reconhece e divulga a importância do quadril para a prática marcial. Por quê? A gente pode afirmar que o cérebro, entre aspas, do Tai Chi, ele se encontra no quadril. Né? Uma outra perspectiva que você pode tomar nessa leitura é o seguinte. Você tem o plano sagital do corpo, aquela linha que divide o corpo em dois hemisférios, um ocidental e um oriental, passando bem pelo centro da cabeça e pelo períneo, ou seja, entre as pernas até o chão. Essa linha ela poderia ser quantificada, ela poderia ser classificada como uma linha yang, que conecta o praticante, a pessoa, ao céu, terra e céu.
O quadril, por sua vez, ele significaria essa linha horizontal que se opõe e complementa, como yin e yang, essa linha vertical. Então, quando eu falo em quadril, eu falo numa linha que seria yin. Só que mais do que isso, a linha do quadril seria exatamente o Tai Chi. Por quê? Porque a partir dela, na parte de baixo do corpo, na parte pesada do corpo, eu tenho a divisão da força entre as duas pernas. Né? Então, o quadril ele também ocupa uma posição de Tai Chi. Por quê? Porque ele divide essa força que conecta céu e terra. Ele divide esse plano sagital, vamos dizer assim, em dois elementos, por onde eu faço a distribuição do peso quando eu pratico. E essa distribuição começa pelo quadril. Não apenas pelo giro do quadril, né? Por exemplo, a esquerda, a direita, horário e anti-horário. Eu também tenho o quadril girando em termos de báscula, ou seja, quando você contrai as nádegas e projeta a pelve, ou quando você puxa a pelve para trás e empina um pouco as nádegas, certo? É claro, a postura mais própria do Tai Chi é a báscula para frente, que se dá a partir da flexão dos joelhos. Então, pessoal, essa é uma grande perspectiva. Quem pratica Tai Chi Chuan sabe que o Tai Chi Chuan começa pelos quadris, pelo quadril, e se comunica diretamente com os tornozelos e os joelhos. Na parte de baixo, na parte de cima, o equivalente ao quadril são os ombros, né? que se comunicam com o cotovelo e com os pulsos. Vamos ver um pouquinho o que o professor Lee Fife, já falecido, fala sobre essa relação dos quadris. Quando nós trouxemos essa figura do mestre Lee Fife, vale a pena a gente citar que ele foi um professor de Tai Chi Chuan, que viveu nos Estados Unidos, criou um centro de Tai Chi Chuan e ele foi um tradutor do chinês para o inglês dos 10 princípios do mestre Yang Changfu. Então, além de traduzir os princípios, os comentários, ele também fez as suas próprias considerações que são muito pertinentes. Ele coloca, por exemplo, que o conceito chinês de Yao, que nós traduzimos como cintura, ele não é exatamente a cintura. Por um lado, ele pode ser todo o conjunto da cintura, esse bloco formado pela ossatura da bacia. No entanto, mais tecnicamente falando, Yao seria o ponto de conexão da coluna com o quadril, ou seja, a região do sacro ilíaco, que é onde você tem aquelas vértebras da coluna que, com o passar da evolução, se fundiram. Isso é interessante por quê? Porque traz uma percepção ainda mais intensa do valor do quadril. Quando você faz o Tai Chi, se você procurar trazer atenção, fixar a atenção nessa base, né, da coluna, onde ela se junta com o quadril, você vai ter uma percepção bastante clara do Tai Chi. E isso em chinês, como observa o professor Lee Fife, este é o conceito de Yao em chinês. Pois bem, o que mais que ele fala e que a gente deve prestar atenção, que é bem interessante. Quando a gente fala em quadril, você está falando de uma área bastante importante do ponto de vista da energia. Né? Se pela frente do corpo você tem o Tanchen inferior, né? O terceiro Tanchen, o Tanchen de baixo, que é super importante. Por outro lado, na área das costas, você tem a sede da essência, Qin, a altura dos rins, com uma conexão, evidentemente, pelos genitais, pelo períneo e assim por diante. E você tem uma série de pontos, como, por exemplo, o Minman e outros que se situam ali. Então, pessoal, quando você faz Tai Chi, ao relaxar o quadril, ao relaxar e movimentar livremente, mas conscientemente o Yao, né, a base da coluna que se conecta com o quadril, você vai estar também fazendo com que a energia flua por ali, por meio da órbita microcósmica,
e que circule, e que se espalhe de uma maneira correta e saudável pelo corpo. Então essas observações são importantes. Para a gente finalizar, se é possível a gente falar nesse item 3 a respeito de inteligência do Tai Chi, e aqui vai uma espécie de um desafio ou um paradoxo, a inteligência do Tai Chi reside no quadril, que é onde, pela primeira vez, a intenção I se transforma em manifestação física Li. Outra coisa, também para finalizar, quando a gente fala em quadril, a gente fala por extensão em joelhos, porque a báscula do quadril, o giro do quadril se reflete diretamente sobre os joelhos e, por conseguinte, sobre os tornozelos, com reflexos aí sim sobre o calcanhar e sobre a parte da sola dos pés mais próxima aos dedos. E, é claro, se eu me comunico com a parte de baixo, evidentemente eu me comunico com a parte de cima. Essa, inclusive, é uma outra regra, um outro dos princípios do Tai Chi que nós vamos ver à frente. Ok? Vamos, então, para o princípio de número 4. Legal, pessoal. Então, a gente chega agora ao terceiro e último ponto dessa nossa explanação de hoje sobre o decálogo do Tai Chi Chuan, dos mestres Yang Changfu e Chen Wei-Ming. E o ponto que encerra essa primeira apresentação é o ponto de número 4, que eu pessoalmente considero um dos mais importantes, talvez o mais importante. Por quê? Porque ele, como a gente vai ver à frente, é o que fala mais de perto em relação ao conceito de Tai Chi, dentro do Tai Chi Chuan, ok? Vamos escutar o conceito em chinês, depois em português e, por fim, as considerações do mestre Chen Wei-Ming e algumas considerações minhas no que respeita a esse quarto fundamento. 分梳洗 Em português, fundamento de número 4 pode ser traduzido simplesmente pela seguinte frase: separe vazio e cheio. Vamos às considerações do mestre, aos comentários do mestre Chen Wei-Ming. Vazio e cheio constituem o essencial primeiro na arte do Tai Chi Chuan. Se o corpo inteiro se apoia na perna direita, então a perna direita estará cheia e a perna esquerda estará vazia. Se o corpo inteiro se apoia na perna esquerda, então a perna esquerda estará cheia e a perna direita estará vazia. Com a habilidade de separar vazio e cheio, sua capacidade de girar será suave e ágil. Em chinês, Qin Lin, sem a menor parcela de tensão ou força. Sem a habilidade de separar, porém, seus passos serão pesados e estagnados. Sua postura será instável e suas ações serão facilmente dirigidas pelo oponente. É importante, pessoal, a gente pensar aqui em relação a esse quarto ponto. Primeira coisa, que talvez ele seja um ponto fundamental em termos pedagógicos para quem está começando, ou para quem ensina quem está começando. Por quê? Porque é fundamental que o praticante, que o aluno do Tai Chi perceba logo a importância de separar cheio e vazio. Essa separação, evidentemente, ela começa no quadril, ela diz respeito tanto à base, a perna esquerda, quanto à base, a perna direita, assim como aos braços. Quando a gente fala em pernas e braços, a gente fala no conjunto dos 6, né? Que seria formado por tornozelos, joelhos, quadril, ombros, cotovelo e pulso. Então você tem aí todas essas articulações para constituir cheio e vazio. E também, evidentemente, o quadril, né? Não só nos giros, como também nas básculas. Certo? Então, como observa bem o mestre Chen Wei-Ming, se você consegue fazer uma boa separação das pernas, por exemplo, a partir da movimentação do quadril, você consegue encher aspas de um lado e esvaziar do outro. E isso facilita muito o processo de giro. Pensem bem, quando você faz Tai Chi e gira o quadril, esse giro de quadril, que seria um giro grande, vamos chamar assim, um giro
de um diâmetro grande, ele acaba sendo dividido entre os tornozelos. E essa divisão dos giros, vamos dizer assim, essa complementariedade, esse acompanhamento que os tornozelos fazem em relação ao quadril, ele é dado por força justamente do quê? Da separação de cheio e vazio. O professor Lee Pfeiffer também observa uma questão interessante, citando outro grande mestre, que foi um grande amigo do mestre Chen Wei-ming e que foi aluno do mestre Yang Changfu também, que é o mestre Chen Manting. O mestre Chen Manting ele fala uma coisa, ele traz um conceito muito interessante, que seria um conceito de peso cruzado. Então, primeira coisa, é evidente que cheio e vazio se manifestam mais no conjunto yin, no conjunto formado por quadril, joelho e tornozelo. Porém, ele também se manifesta em cima, no conjunto yang, o conjunto mais leve e mais rápido, que é formado por ombro, cotovelo e pulso. O mestre Chen Manting, o que ele colocava? Ele falava em termos de uma, vamos dizer assim, de um peso distribuído cruzado, em que havia uma conexão, isso faz sentido, por exemplo, entre o tornozelo direito e o pulso esquerdo, entre o tornozelo esquerdo e o pulso direito, entre o joelho direito e o cotovelo esquerdo, entre o cotovelo direito e o joelho esquerdo, entre as laterais de quadril e de ombro, né? Nos giros. Então, tudo se conectaria dessa forma como se fosse uma conexão cruzada. Essa seria uma forma mais sutil ainda de se trabalhar com a diferença de cheio e vazio. É muito curioso a gente observar que quando você fala cheio, você fala encher a perna, esvaziar a outra, por exemplo, você também pode trazer uma conexão de yin e yang, né? Se a gente pensar que cheio, ancorado ou pesado é yin, então você pode imaginar que a perna que sustenta, ela se torna yin em diferentes graus, evidentemente porque a prática é dinâmica. Ao mesmo tempo, quando você tem um esvaziamento da outra perna, né? Então você trouxe o peso para um lado, esvaziou o outro lado, esse lado que fica vazio, ele vai ficar yang, ou seja, ele vai ficar mais móvel. Quanto um fica mais ancorado e escorando, o outro fica mais móvel e tende ao giro. Só que não é apenas assim, porque você tem diferentes dimensões, diferentes cheios e vazios no corpo. Então, quando você passa o peso, por exemplo, para a perna esquerda ou para a perna direita, e você vai ter a perna oposta esvaziando, esse esvaziamento também se dá na sola do pé em dois momentos. Então, por exemplo, você vai ter ou o calcanhar cheio e a ponta vazia, ou a ponta cheia e o calcanhar vazio. Então, essas relações de cheio e vazio se estabelecem ao longo de toda a prática. Dentro dessa perspectiva, existe um conceito bastante interessante que é trazido pelo mestre Yang Junmin, que é um mestre também de Taiwan, mas que se instalou e fez muito sucesso, especialmente com livros e cursos, nos Estados Unidos. Ele coloca a passagem de peso, a diferenciação entre cheio e vazio, como algo semelhante a um princípio de contenção de líquidos ou de fluidos. Por exemplo, quando você enche um lado, né, quando você traz o peso para um lado, automaticamente você traz a energia Qi para esse lado. Quando você esvazia uma perna, você esvazia de Qi também. Você tornando leve, você esvazia. Como o Tai Chi ele não é uma prática estática, você vai avançando, você vai recuando, você vai trocando de lado, você vai, vamos dizer assim, colocando em diálogo todo o seu corpo, a partir inclusive daquele possível hexagrama corporal que relaciona cada uma das partes. Então, pulso, cotovelo, ombro, quadril, joelho, tornozelo. Você fazendo essa relação permanente ao longo da rotina, você faz com que exista um fluxo
permanente e muito interessante de esvaziamentos e enchimentos de energia, o que provocaria uma espécie de vamos dizer assim, um bombeamento da energia de um lado para outro, que faria com que o Qi fluísse de uma forma saudável por todo o seu corpo. Quem faz Tai Chi percebe, por exemplo, assim, eu digo faz Tai Chi por mais tempo, é capaz de ter algumas percepções da energia no corpo. Por exemplo, pessoalmente, eu sinto muito e acho muito interessante durante a prática do Tai Chi as percepções nas palmas das mãos. Então você sente ligeiros formigamentos, você sente... É como se as palmas das mãos fossem duas pequenas telas que reproduzem, em termos de sensação e de energia, o que você está fazendo. Os vazios e os cheios, e ficam se intercambiando ao longo da prática. Nas mãos, o que nós temos? Nós temos as terminações de meridianos relacionados às vísceras. Então, quando você faz um Tai Chi, assim, um Tai Chi bem feito, no sentido de um Tai Chi concentrado, tranquilo, quieto, agradável, você faz esse fluir, né? Para a gente finalizar essa apresentação de hoje, eu posso até deixar uma reflexão que tem a ver com cheio e vazio, né? Quando você faz uma rotina de Tai Chi, de uma certa maneira você está fazendo uma espécie de uma reprodução da cosmogonia chinesa e de uma cosmogonia. O que eu quero dizer com isso? Que quando você faz o Tai Chi começando lá, Yu Chi, Tai Chi, todos os movimentos e o retorno ao Tai Chi e ao Yu Chi, é como se você estivesse reproduzindo na forma de movimento, na forma de uma coreografia, na forma de uma rotina, todo o processo de surgimento e desaparecimento e ressurgimento, toda a dinâmica do universo, né? A dinâmica das coisas. E nesse processo de dinâmica das coisas, inclusive, se a gente tomar como referência a explicação sobre o diagrama do Tai Chi do mestre Zhou Dunyi, você tem relações de Yangs e de Yins em todos os 5 elementos e, por conseguinte, em todas as coisas. Então, cheio e vazio é algo da maior importância. Ok? Muito bem. Então, pessoal, com isso eu encerro essa minha participação nesse festival de Tai Chi, o primeiro festival de Tai Chi, do Tai Chi Sem Fronteiras de 2022. E eu agradeço a todos pela paciência e pela dedicação ao conhecimento do Tai Chi. Ok? Meu nome é Rodrigo Wolff Apoloni, eu sou professor de Tai Chi Chuan nos estilos Yang, Sun e alguma coisinha de Wu Hao, e também de esgrima chinesa, do Centro-Ásia em Curitiba. Ok? Muito obrigado e até o próximo encontro.